É isso daí. Inicia-se agora o primeiro podcast A Cruz, esse projeto lindo que o Senhor colocou no meu coração, no coração do Ariel. Eu sou o David, cristão, casado para sempre com a Joana Angélica, pai do Theo e pai da Lara. Eu estou aqui de coração aberto para aprender, né? Uma função nova, algo novo. E agora o Ariel vai se apresentar. Amém. Eu me chamo Ariel, cristão, casado para sempre com a Elane, pai do Levi de 6 anos, sirvo no ministério aqui na Sensivideira de Fortaleza, no Ministério de Casais. Estamos aqui, né, com essa função nova, como meu irmão aqui disse, né, mas para glorificar o nome do Senhor, que nós possamos de alguma maneira, né, estarmos falando daquilo que é crucial em nossas vidas, que é o nosso princípio, né, que é o princípio, meio e fim, que é falar da palavra de Deus através das nossas vidas. É isso, né? E no primeiro momento, primeiro episódio, a gente está aprendendo, né? Uma função que Deus colocou no nosso coração. Dá medo, assim como tudo na nossa vida que a gente inicia com a palavra do Senhor, a gente não sabe fazer tudo. Amém. Né? Porque se a gente soubesse fazer tudo, a gente não seria e não exerceria a dependência de Cristo. Mas tem um assunto que a gente domina, né? Além de casais, que a gente está ali aprendendo, né? Além de relacionamento, de casamento, que a gente também está aprendendo, tem muitas pessoas aí muito mais evoluídas, mas a gente sabe da nossa história porque a gente está vivendo ela em primeira pessoa, né? Somente nós conseguimos alcançar profundamente algumas questões, né? Muitas vezes quem está de fora acha que não é tão difícil assim, mas aí só nós sabemos, né? E como homens também a gente segura, retém. E aqui a gente vai contar um pouco da nossa história, que é o que a gente domina, um assunto que a gente consegue falar. Amém. Tá bom? Café, né? Porque café... Tem que ter. A gente tem, quem conhece a gente sabe que gosta de café, e é isso. Um cafezinho, como dizia meu pastor Costa Neto, com certeza vai ter no céu café. Será? Não sei. Então é isso, né? O podcast A Cruz surge de uma oração. Deus coloca ali no meu coração que deveria ter esse podcast. A cruz, porque na cruz é que a gente consegue tanto descobrir, né, como também penalizar. Muitas vezes a cruz ela transforma da maneira aparentemente mais difícil. Você vê ali sofrimento, dor, como foi a de Jesus, mas também na cruz revela a nossa humanidade e principalmente a nossa dependência. Amém. Na cruz, Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, chega ao ponto de até pedir para desistir. Mas ali, logo em seguida, ele diz, mas que seja feita a tua vontade, expressando a total dependência de Cristo. Então, vamos um pouco da minha história. Eu venho ali, né, um lar que não necessariamente é cristão, são católicos, mas não tinha uma prática na fé, não ia ali domingo. Meus pais eram de encontro de casais, então sendo de encontro de casais já tinha muito mais prática do que normalmente a gente se vê, né, no meio católico. E aí nós vamos, meu pai bebe, não era um bebedor inveterado todos os dias, mas bebia, incentivava, alguns casos até de botar ali, né, para provar, botar no copo, mistura com refrigerante. Então tinha um quadro de incentivo, né, a bebida. Minha mãe nunca bebeu e eu cresço nesse lado, não querendo beber. Na minha cabeça tinha, não quero beber. Não tenho vergonha de quem bebe, não quero. E isso dos meus 10, 12, 15 anos eu tinha isso. Não quero beber. E aí conheço a minha esposa aos 15 anos de idade, né? Minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela. E aí, hoje eu consigo reconhecer nitidamente que Deus tinha um chamego diferente comigo. Porque não é normal botar uma mulher dessa. E o que ela passou, vocês vão já saber... para chegar hoje e ter pelo menos ali forte. uma calmaria, né? Porque não é fácil aturar a mim, né? Não foi fácil apostar todas as fichas, apostar enquanto não tá se vendo nada. É verdade. E aí passo por ali, a gente começa a namorar com 15 anos, no colégio. No primeiro ano, segundo ano eu vou para Paris Brita, ela fica, todos os dias a gente chega. Eu volto do trabalho, desde então buscava ela, só para levar na parada.
de ônibus. E aí a gente avança, entra na faculdade e aí começa a bebedeira. Né? Bebida, jogo, fui muito tempo envolvido com baralho, né? Com jogo de pôquer, e jogo de biriba, e jogo de cacheta, e preta foi bate, tudo que é de jogo. Tava Meu lá Deus. no Parentes, no Quebec também, ia todo dia. Meu Deus. Né? Passei muito tempo lá, fiz colegas, né? Pessoas que aparentemente são boas, mas hoje tem uma visão diferente. E aí a gente fica naquele meio ali, né? Convivendo com pessoas mais velhas, convivendo com pessoas que têm uma certa experiência de vida, mas que tinha 2, 3 mulheres, saía todo dia, não tinha visão de família, não tinha visão ali, mas que eram considerados para a sociedade pessoas boas, né? Tinha ali tudo para conseguir trilhar aquilo ali, né? A sociedade diria que são pessoas boas, estão ali só tomando sua cerveja, né? Tem uma outra mulher, mas ama mesmo a esposa. A gente sabe que não faz o menor sentido isso, mas pro mundo isso está tudo ok. Passa pela faculdade, muita bebida e tudo mais, e a minha esposa segurando, né? Segurando a onda. Né? Não sei o que foi que ela viu, porque até então torço ali meu joelho uns 18 anos, e aí vou só engordando. De 80, cheguei a 150. Espírito Santo. Cheguei a 150. Não cheio do espírito, mas cheio de muita gordura, né? E aí avança, chega na faculdade, e aí na faculdade minha mãe sempre rezando na igreja, porque apesar de ser católica, mas ela tinha uma prática boa, né? Ministra da Eucaristia, então sempre rezando ali para eu estar voltando para os caminhos do Senhor, pelo menos saindo desse caminho de bebedeira e noitada e baralho e jogo e aposta. E aí com mais ou menos uns 26 anos, 27, a gente precisa mudar isso. Eu chego para minha namorada, a Joana, que é minha esposa hoje, a gente precisa mudar isso. A gente precisa buscar Deus. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai em todos. A gente não queria desagradar nossas mães, nem a avó dela, também nem a mãe. E aí, vamos primeiro buscar dentro do catolicismo ali o que pode nos fornecer isso, né? A gente foi no Shalom, né? Gostou? Não, o que a gente sentisse vontade foi isso. O que a gente sentisse vontade de voltar, a gente ficava e lá se estabelecia. E aí a gente foi, e aí, gostou do Shalom? Não gostei tanto não. Então vamos na igreja do pai da Joana, que tinha já se convertido há um pouco mais de tempo. A gente foi lá, gostou? Não, gostei não. Aí vamos procurar outra. E aí ela viu um story de um amigo que tinha ido para Videira. E aí, olha aqui, muito bom, tal, aqui, público jovem. Vamos marcar, pronto, próximo domingo a gente vai. Aí marcando próximo domingo. Domingo sempre tem alguma coisa, não fomos. Não, no outro domingo a gente vai. No outro domingo não fomos, aí ela disse assim, chegou no terceiro domingo que a gente tinha marcado, 2 saídas, desse aqui a gente não passa, esse aqui a gente vai. Ela disse, batemos o martelo na hora que quisemos e fomos. Sentamos lá atrás, praticamente onde todo mundo senta quando chega na igreja, que não conhece ninguém, né? Muita pregação. Quem pregou no dia foi a pastora Roberta, que hoje não faz parte da própria igreja dela, né? Mas eu vou dizer qual foi a palavra e aí o porquê que a gente ficou. Ela começa a falar, começa a pregar e tudo mais, a gente lá atrás, a gente se impressiona logo com primeiro conforto, o ar-condicionado, né? Favorece, que eu sou calorento. E aí o som da igreja é muito bom, me pegou, porque eu amo o som, sempre gostei de som, sempre tive som no carro. Então, me pegou a qualidade do áudio da videira, muito bonita, né? Mas o áudio me pegou. E aí, ela começa a pregar e ela, dentro da pregação, colocou um propósito de 21 dias para ser pedido algo que no 21º dia Deus ia fazer. E ela pegou, olhou para mim e disse assim, eu aposto com você, com qualquer um que está aqui. Você pode me cobrar o que você pediu a Deus que eu pago. Para quem crê? Eu aposto. Quando ela usou essa palavra, eu disse comigo. Ela está falando comigo. Essa palavra, dentro da igreja, é quase impossível de ser dita. Eu aposto. E ela apostou. Eu aposto com você. Essa era a minha frase.
tudo dentro do parente, dentro do bar ali, dentro do jogo, era eu aposto, e era aposto, dinheiro, 50 mil reais para usar numa mão de porco, a gente sabe que não é nada, né? E aí ela usa eu aposto. Nos 21 dias eu pedi um estágio, no 21º, não foi no 22º, nem no 19º, nem no 23º, foi no 21º. Era uma segunda-feira e meu pai me liga e disse assim, meu filho, o estágio do sindicato saiu. E aí a gente fica na videira, galgamos até então, e aí a gente se casa, porque a gente faz GC, e com um ano de GC, a gente vira líder de GC, ainda, vamos mudar essa história, não queríamos, que gostamos de ficar na sombra, né? Mas Deus tinha apresentado a palavra de Josué, assumir de alguém que já vinha ali conduzindo, e aí a gente diz não, mas dessa vez a gente diz diferente. A gente quer dizer não, mas vamos orar. Aí Deus diz pra gente dizer sim. E a gente diz sim, foi a melhor decisão da nossa vida, porque a gente se colocou num patamar onde ou a gente faz diferente para não passar vergonha, né? Ou então a gente passa vergonha. É verdade. Né? Dentro daqueles casais ali, se a gente não dá o exemplo, se a gente não faz. O exemplo. E aí a gente inicia o GC Atos 2022, o GC Atos 23, 24, 25 nasce o Theo, e o Theo com 11 meses, completou dia 3 desse mês, a gente descobre da Lara, e aí em novembro temos a Lara, que vai compor aí nosso quarteto, né, que Deus mandou, e em nome de Jesus, muitas coisas ainda irão por vir. Né? Aleluia. Eu quero saber aqui do meu amigo Ariel, conta aí um pouco da tua trajetória, da tua vida. O mais engraçado é que a nossa história se parece muito, né? Porque viemos de meio católico, né? E aqui nós não pregamos religião de forma alguma, é só uma maneira de expressar que onde nós estamos, nós não iniciamos, né? Porque às vezes as pessoas veem e dizem assim, David, não, o David deve ser filho de pastor, deve ter um tio pastor. Não, eu não tenho nenhum tio pastor, venho de um meio católico, mas não praticante, diferente do meu irmão. Então, assim, vim de um meio realmente mais pesado, posso dizer assim. Por quê? Porque meu pai, eu cresci vendo ele, né, bebendo, traindo minha mãe, incentivando a prostituição, incentivando a você namorar, incentivando. Meu pai até dizia assim, namore muito, noive pouco e case nunca. Isso eu, jovem, com 12 anos, 11 anos, ouvindo isso, e aquilo veio trazendo, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Aquilo que a gente está escutando, aquilo que a gente está vivendo. Por isso que muitas vezes a mesa ela é tão importante, porque a mesa, você escuta algo que edifica, ou então algo que não vai edificar a sua vida. Por isso que hoje nós estamos aqui, né? Porque entendemos que é o propósito de Deus. E vim morar em Fortaleza, fazer faculdade. Cheguei aqui em Fortaleza, vinha de um, como eu disse, né? Desse incentivo para essa área de traição, de bebedeira, né? Jogo não fazia parte do meu histórico, mas vício do mesmo jeito, porque bebida, prostituição, e quando eu falo prostituição, eu falo de ficar com várias mulheres, de trair, né, de nunca ter sido fiel. Cheguei aqui em Fortaleza, né, fui morar num pensionato, cheguei no pensionato, o pensionato não podia entrar mulher. Daí eu já eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui, né? Eu não posso receber mulher e a minha intenção não era essa, não era só estudar. Aí chega na faculdade, a gente conhece outras amizades, então aquilo que você já fazia, você potencializa e começa a fazer mais, porque a gente aprendeu e foi acreditando que aquilo era o certo, né? Era a forma de ser homem, né? Meu pai sempre dizia, você é macho faz isso. E a gente cresce e vai aprendendo o que é errado, né? Mas certo dia eu saí desse pensionato, né? Pedi ao meu pai para morar no kitnet. Fui morar nesse kitnet. Chegando nesse kitnet, uma rua
morava minha esposa. Na outra rua morava um pastor, que era pastor da nossa igreja, Samuel. E aí, como o nosso Deus, ele não erra, né? Nosso Deus, ele é cirúrgico. Ele sabe onde coloca, ele sabe como fazer de uma maneira a qual você vai, né, chegar no ponto. E conheci, né, a dona do kitnet, que inclusive era a mãe na fé desse Samuel, que é pastor da nossa igreja, já foi pastor da nossa igreja, e ele me falava sempre de Jesus, mas eu escutava, mas era um Jesus que eu... Distante. Aquele Jesus que eu escutava, mas meio distante. Certo dia, depois de muita bebedeira, muita prostituição, acidente de carro, livramento de morte, assalto, assaltaram meu apartamento, e aí conheci a Elane, tinha namorada, mas aí conheci a Elane e vi ela e fiquei, meu Deus, eu quero essa mulher. Só que eu tinha namorada, mas nesse meio termo, terminei esse meu namoro e conheci a Elane, né? A gente ficou amigo, porque era do mesmo vínculo, da mesma turma, eu, Samuel e todo mundo, e aqui tem uma calçada muito famosa, que é a calçada ali do pessoal da família dele, que até hoje todos se sentam lá toda noite para conversar. Conheci a mãe da Elane primeiro e depois conheci a ela, e ele sempre falava de Jesus para mim, só que um Jesus que eu queria, mas não queria. E depois de ter acontecido tudo isso, depois de ter sofrido acidente, sofrido assalto, né, tive uma crise de pânico em meio a isso, eu fui conversar com ele. Quando fui conversar com ele, ele simplesmente, né, deu aquela, como é que ele chama, aquela rajada gospel, né, uma maneira bem direta, né, como diz assim, eu te avisei. Mas muitas vezes existem duas maneiras de nós conhecermos, né, a verdade. Ou nós vamos na dor, ou nós vamos no amor. Eu fui na dor. Certo dia, cheguei na videira, fui na videira, e quando eu... E detalhe, fui sozinho, né? Já diferente de Tito, eu já fui com a Joana. Eu fui sozinho. A Elane era católica, e aí coroinha, e tinha, né, aquela religião lá formada, né? E eu fui sozinho. Chegando lá na igreja, era o Lucas, né? 2015, mais ou menos, se eu bem me recordo. E foi uma pregação do Lucas. E quando eu cheguei naquela igreja, que nem era como é hoje, né? Lá, bem no início, e eu me lembro como se fosse hoje. Já tinha aquela descida, o anfiteatro, ou era em cima? Não, era em cima. E aí eu me lembro que a palavra, eu não me lembro, não me recordo bem da palavra, mas me lembro bem que ele dizia assim no meio da pregação: essa palavra é para você que ouviu muitas vezes falar do Senhor e via um Senhor muito distante. Chegou aqui quebrado, mas deixa eu te dizer, Jesus te quer dessa forma. Quando ele disse isso, aquilo... É minha. É para mim. Essa palavra é para mim. Aí eu já não consegui mais, né? As lágrimas desceram, né? Eu senti o Espírito Santo de Deus pela primeira vez na minha vida e eu disse, não, é esse Jesus que eu quero. É esse Jesus que eu quero. Voltando para casa, né? Já namorava com a Elane já, fui dizer para ela. E aí o que muitos, né, queriam escutar, eu escutei assim: eu não vou ser crente. Aí tudo bem, mas eu vou voltar para aquela igreja. Comecei a ir, sempre à igreja, né, e a Elane não ia no início, cheguei aí uns 6 domingos sozinho. Depois de uns 6 domingos, né, o Samuel, como era muito próximo, chegou para a Elane e disse: Elane, deixa eu te falar, a igreja é uma igreja que tem muito jovem, né? Você sabe que o Ariel passou por todas essas etapas difíceis e é muito importante que você esteja com ele nesse momento. Eu não estou chamando você para virar evangélico, estou chamando você para acompanhar seu namorado. Então, se você quer algo sério com ele, nesse momento você faz parte, né, desse processo. Aí, aquilo antenou ela. Ela foi comigo, durona, demorou um tempo para aceitar Jesus, mas para a glória de Deus,
né? Eu aceitei Jesus primeiro, depois ela aceitou Jesus. E lá para 2018, 2017 nós fizemos um curso de noivos. Depois fomos para o GC, aí fizemos o curso de casados. Do casados viramos co-líderes, depois viramos líderes de casado. E nessa estação hoje nós estamos como supervisores desse ministério, a qual transformou a nossa vida através de Jesus. E nós começamos a aprender, né, que melhor que falar é viver, né? Hoje nós testemunhamos um Deus que transforma, né? Que muda, um improvável, né? Porque nós todos somos improvável. Nós não imaginávamos que nós pudéssemos um dia aconselhar ninguém, porque nós mesmos nós nos olhávamos no espelho e dizia, não tem jeito, a nossa vida não tem como, não tem forma. E aí esse Deus que transforma é o mesmo Deus que nos faz hoje estar aqui, falando, testemunhando, mostrando para nós mesmos, né, para quem vê, que dá jeito, que tem jeito, que Deus muda, que Jesus transforma, que muda o nosso casamento, que muda a nossa essência, que vai mudando, né, as amizades, aquelas pessoas que muitas vezes nós achamos que são nossos amigos e realmente não são, e Deus vai transformando, né? Vai fazendo tudo novo. E aí estamos, né, nessa luta, assim como o David também não queríamos, não era algo que nós almejávamos, nós queríamos ouvir a palavra de Deus, receber de Jesus e ali para... E estava tudo certo. Ali no off, né? No off, nós queríamos estar ali, até porque a gente, irmão, como é que nós vamos falar de Deus? Nós não imaginávamos, né? Mas o Senhor, eu costumo dizer que quando Deus ele aponta, ele paga a conta. E o Senhor um dia olhou para nós e disse, vai, e a gente obedeceu. Estamos aqui por obediência. E é isso, né? A gente chega aqui não porque ouviu a nossa própria voz, aproveitou um hype, né? Onde pessoas estão criando esse tipo de conteúdo, estão criando esse tipo de conversa, mas a gente chega assim sem mesmo ter a vontade. Eu vou dizer pra você, era eu montando isso daqui, mas por que tá fazendo isso? Cheio de trabalho para responder, 20, 30, 40 clientes aí para tu fazer, só cálculo eu acho que hoje eu tô com 12 para fazer, né, ainda da minha profissão. E aí, por que tá fazendo isso? Fazendo, né? De quarta para terça, de quarta para quinta, fui dormir 4 horas da manhã, pensando nisso, fazendo isso, ajeitando câmera, não é do meu feitio, não é do meu dia a dia, né? E por que fazer isso? Por quê? Né? Por quê? Mas a gente tem experiência de que está no centro da vontade do Senhor e ouvir a voz do Senhor, quando não faz nenhum sentido, aí é que eu acho que está certo. É verdade. Né? Quando acontece tudo o contrário para acontecer, aí é que eu acho que tá certo. E nós somos prova viva disso, né? Esse podcast e essa gravação era para ter sido feito ontem. Mas, misteriosamente, não teve energia. De 2 da tarde até as 9h30 da noite. Né? Misteriosamente, somente aqui no condomínio. Teve um problema lá na transmissão, ali no transmissor, lá de baixo. E a gente não conseguiu fazer. Né? E aqui, esse podcast vai mostrar o quê? Histórias reais, de pessoas reais, que não por estarem dentro de um meio, dentro de uma casa onde tem um familiar, uma mãe ali, rezando, orando, né? Pedindo para que mude, mas histórias reais que Deus toca, né? Histórias reais que Deus muda, histórias reais que não aguentam mais viver, né? Antes eu achava que eu teria que abrir mão de coisas, de felicidade para me entregar ao Senhor. Né? E você vai relutando até levantar a mão, por exemplo, na igreja para aceitar Jesus. Para você abrir mão de quê? De bebida, de farra. Isso, dentro do aspecto do mundo, isso é liberdade. É verdade. Hoje, sem ninguém me incentivar a isso, você, com a ajuda do Espírito Santo, consegue refletir que a verdadeira liberdade é você escolher dizer não. O não é a liberdade. Né? O sim é a prisão. Então, quando eu tenho a capacidade de dizer não,
aí sim eu sou verdadeiramente livre. Então não porque não é algo nem que favorece a minha saúde. Porque a bebida alcoólica, tô falando dela porque foi uma libertação. E aí não é uma coisa nem que favorece a minha saúde por eu estar brigando com isso. E aí chego ao ponto de, não quero. Né? Todos os hábitos assim que você tinha, saía, pede ali uma bebida. Ia para um aniversário, só ia se tivesse a bebida. E o coolerzinho tudo sempre A gente feito. vira refém, né? Refém, total. Né? E eu estou lutando pro ponto da pessoa dizer assim, meu Deus, eu não te reconheço mais. Eu acho que Jesus fez uma lavagem cerebral em ti. Assim, glória a Deus. Ai, a lavagem Aleluia. começou. Aleluia. Né? Porque de fato é uma lavagem que eu preciso. Tem sujeira. Tem sujeira que precisa ser tirada. E somente com a lavagem cerebral do céu, né? E até te interrompendo um pouco, o novo, para viver o novo, você precisa abandonar o velho. Não tem como. Um ciclo novo é preciso ter deixado para trás o velho. Então, nós nos tornamos o novo pelo poder de Deus. Claro, teve a nossa escolha, sim, porque muitas vezes as pessoas elas querem, né, Jesus, mas não se posicionam. Então, aí uma polêmica. Então, assim, o que eu quero trazer para cá, né? Nós não é uma polêmica, mas que você quer Jesus. Jesus está aqui. Mas você também tem que se posicionar. O mínimo tem que ser feito. Ir para a igreja, buscar palavra. Lógico. Às vezes quem vai ver, quem a gente não imagina, quem vai ver, deve imaginar, é muito fácil. Dois caras desses aí se reunir aí e falar de Jesus, que é fácil, sem saber a nossa realidade. Não é fácil. Não é fácil nem para nós estar falando, nem muito menos chegar nesse ponto. Zero prática. Zero prática. É o próprio Espírito Santo que nos impulsiona a falar de Jesus. Assim como é no nosso servir, na nossa vida, no nosso casamento. Aqui não é dois irmãos, aqui não existe casamento perfeito, pessoas perfeitas, não existe. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossas lutas diárias, todos nós temos um leão todo dia para vencer, mas nós escolhemos estar no centro da vontade de Deus. Eu não sei aonde é que vai dar. Eu só sei que já está. Né? Já estamos na vontade do Senhor. Se a partir de amanhã ele não quiser mais, termina no primeiro. Se a partir de amanhã ele quiser, a porta sempre vai estar aberta. Amém. E a gente vai ter ali a força, a saúde, né? Para ser feita. Força e a coragem a gente tem que ter. A gente tem que ter, porque isso é nossa responsabilidade. Agora o resto Deus faz. É você com força para fazer e com coragem para enfrentar. Porque tu acha que tu não vai ouvir coisas de pessoas que tu jamais imaginava. E não é dizendo assim, ó, pô, parabéns, tu venceu essa barreira. Só as críticas. Ela vai dizer assim, ó, ixi, e agora é podcast. Vai dizer assim, ó, agora é podcast? Ah, meu Deus do céu. Já vi que tá no mundo mesmo. É verdade. E engraçado que quando tu fala isso, as pessoas sempre elas vão te ajudar e não te ajudar. Né? Porque você pode aconselhar e dizer, meu irmão, vai dar certo. Mas é incrível, como sempre, a maioria vai sempre dizer, isso não vai dar certo. Não, vocês estão ficando doidos? O que vocês estão fazendo com isso? Vocês nem conhecem ninguém? Por que vocês estão fazendo isso? Não são nem do meio. Nunca fizeram uma aula de oratória. Então aí, abrindo a boca. Né? Pode ter certeza, na internet, em todo canto, o bom e o ruim têm a mesma oportunidade de abrir a boca. É isso. O bom e o ruim. E aí, às vezes, o bom, não se achando tão bom, começa a se calar. Com vergonha da tela, com vergonha de se expor, com medo de pessoas começarem a falar, com medo de, o que é que vão achar no meu trabalho, o que é que vão achar. Travando, né? Tá amarrado, tá queimado isso daí. As pessoas isso daí a gente vai se livrar disso, a gente se livra disso daqui. Quando a gente escolhe ligar uma câmera e falar, né? E falar, porque na internet está cheio de pessoas que estão falando coisas que não tem
não tem cabimento, não está na palavra, não está na Bíblia, não é real. Não tem base. Né? E aqui a gente vai mostrar o real, né, da nossa vida, não porque a gente quer, porque é muito bom estar no off. É muito bom porque quando a gente abre essa câmera aqui, a gente abre outras milhares de câmeras, milhares de comentários e pode se preparar. Coisa negativa, a popularidade, ela gera coisas boas, mas ela gera também um abismo de coisas negativas. Várias coisas negativas, porque as pessoas elas preferem dar uma notícia ruim do que uma notícia boa. Se você parar para analisar, um exemplo, fulano tá doente, todo mundo sabe. Fulano tá bem, se recuperou, tá um homem de Deus. Poucas pessoas vão traduzir isso. E o comentário é assim, ó, também um erro desse, quem é que não... Só... Sempre. E se não for da igreja, vai dizer assim, ó, mas esses evangélicos, tu só aceita esse tipo de gente. Claro. Antes eu dizia que a igreja era hospital, mas eu tô enganado. Igreja não é hospital. Hospital, a pessoa se cura, sai e volta doente de novo. Hospital, a pessoa se cura, sai e volta doente de novo. E lá só tem doente, né? Quando sai, mas volta de novo, porque vai normalmente ficar doente. Sim. Mas nós não fomos chamados para nos curar e voltar. Para nos curar e nos voltar. Nós somos chamados para guerrear. Então é um hospital, mas é um hospital de campana no meio da guerra. Aleluia. Você é curado dentro desse hospital, mas quando sai, vai para o fronte. Vai para o fronte, porque a sua missão é ali. Então a igreja é um hospital, mas de campana. No meio da guerra. Na guerra contra o mundo. Se você não estiver disposto a tratar isso como um hospital de campana dentro do movimento da guerra, você vai fazer esse fluxo direto. Um pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui. Mesmo você estando os dois pés na missão, ainda assim você está fadado a errar. Porque nós somos fadados ao erro. Claro. Nós nascemos caídos, nascemos com a inclinação para o pecado. Sim. A própria lei da física diz que o caos é algo que acontece de forma natural. Para você ter a paz, a estabilidade, você tem que andar o fluxo contrário. Sim. Então, se você deixar de mão, seu cabelo cresce, a sua barba cresce, a sua aparência naturalmente cai, você começa a ficar sujo, fedido. Naturalmente, sem fazer nada, o parado, você tende a ter uma certa zona, um certo caos. Se você larga de mão a limpeza da sua casa, começa a acumular sujeira, poeira, sobe entulho, o bicho começa a aparecer. O corpo, né? Então, se você parar, o caos se instala. Sim. Então, naturalmente, o caos é algo que está no caminho, que está no fluxo. Verdade. Então, para você ir contra o caos e para deixar tudo ajeitado, você tem que forçar muito a barra. Por isso que é tão difícil vencer, assim como é tão difícil você se manter ali minimamente fora do pecado, né? Minimamente, pelo menos, trabalhando ali um olhar, um pensamento, trabalhando ali a alegria, né? Como é difícil ver alguém, né? Às vezes até nós, alegrando com a vitória dos amigos. Às vezes você consegue até ajudar o amigo que está ruim, porque você mentalmente diz, eu estou acima dele. Mas dá glória e se alegrar na vitória, esse sim é um amigo. É porque é aquele ditado, né, que as pessoas querem ver você aqui, nunca aqui. Quando muda isso aqui, já estremece. Agora, quando você ouvir, e vai ouvir, comentário tipo, mas também, como é que você não faria um negócio desse, estando tão bem assim? Ele sabe o que é que está se passando. Glória a Deus que podemos dizer que estamos vivendo momentos diferentes, né? Momentos onde Deus cumpre uma promessa e momentos onde Deus trabalha. Né? É isso. Trabalhando de duas formas. De duas formas. Porque normalmente é deserto e às vezes você está fora do deserto, às vezes você está em um deserto em uma outra área. Mas dentro da nossa interpretação cristã, deserto é faculdade, deserto é aprendizado. Deserto é crescimento, é no deserto que a gente cresce. Ninguém, como a gente estava conversando ontem, né? Eu confesso que eu vou botar uma pessoa, porque o zero também eu não acredito. Uma pessoa deve ter se convertido lá na Disney. Né? Tava lá feliz, nunca foi na igreja. Deus falou e disse assim, a partir de amanhã eu tô convertido. Vou crer no Senhor. Mas no hospital,
esse local foi um local de muitas conversões. Né? Então a gente tem que estar toda hora ali. Quando a gente se coloca numa posição onde a gente não tem um domínio completo, a gente escolhe estar no centro da vontade do Senhor. Né? Se fosse da nossa vontade e se fosse ali do nosso interesse em fazer o que a gente está fazendo aqui, ainda não estava errado. Ainda não estava errado. Abrir a boca para falar do Senhor, né? Abrir a boca ali para reunir amigos, porque amigos vão participar daqui. Esse cenário aqui pode ser que apareça hoje e nunca mais apareça, né? Pode ser que cada dia, cada episódio seja um local diferente. E no meio da gravação eu descobri que esses dois não estão gravando, só esse. Acontece, viu? É isso, mas temos 3, né? Aí tem os 3, então não vai ficar. Não deu certo. E aí, a gente não sabe o amanhã. Mas o primeiro REC foi dado. Foi. O primeiro vídeo está sendo gravado. E aí a gente põe a cara a tapa para dizer, é a palavra do Senhor. Né? Pode até parecer, na hora de assistir, que a gente está muito à vontade, que a gente nasceu para isso. Mas é olhar lá, quando a gente olha aqui de dentro, a gente sabe quantas batalhas a gente teve que vencer, né? Quantos medos. Quantas guerras. Por que aparecer, né? Mas a gente sabe o que um vídeo pode fazer, né? Às vezes um vídeo tão despretensioso e ainda mais com um conteúdo onde a gente vai mostrar que, de fato, escolher a Cristo não é abdicar das coisas boas. E muito bem pontuado que sobre pessoas, porque nós vamos fazer pessoas também diferentes de nós, né? Então, isso mostra que o podcast não é para falar do Ariel e do David, é para falar do Ariel, do David, acima de tudo, do Senhor, mas de outras pessoas diferentes, com rotinas diferentes. Como essas pessoas conseguem, em meio tantas coisas a fazer, buscar o Senhor? Histórias de escolha da voz do Senhor, por que elas ouviram, como elas ouviram, como discernir a voz do Senhor, né? Pastores viram aqui, pessoas que estão ali vivendo a igreja 100%, né? 100%. A gente vive a igreja, mas a gente tem outras profissões. Isso. Né? O Ariel tem uma empresa de elevadores, eu sou advogado, então a gente tem outros afazeres para gerar renda, né? Mas um pastor vive dentro da igreja, né? Outras pessoas que estão ali, contadores dentro da igreja, que estão vivendo o ministério 100%, vem aqui para poder o quê? Dizer como é, falar quais são os desafios, né? Porque tem muito desafio, né? Muito. Perceba que ao aceitar, ao dar esse passo de fé, de seguir o caminho do Senhor, saiba que não é você aceitei Jesus, agora é férias. Férias é quando você morrer e for para a glória. Aí sim vai ser férias. Mas aqui na terra você vai lutar todos os dias, porque a gente tem uma certeza, que Deus está conosco. Quando? Num dia ruim e no dia mau. Porque as dores, os momentos ruins, o mundo jaz no maligno e a gente vai ter problema. É uma certeza. Então, você entra na brincadeira, abre uma porta espiritual, que é isso, um caminho espiritual, um mundo espiritual. E aí, vamos trazer aqui esse tipo de conteúdo, um conteúdo de conversa bem amistosa, né? Um conteúdo onde a gente, em primeiro lugar, o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é glorificado. E aí, com histórias reais. Porque às vezes você lê a Bíblia e diz assim, não existe Jó, Jó é fictício. Não, Jó é uma interpretação bíblica onde você é uma figura. É uma figura que Deus quis falar algo. Mas aí quando você vê pessoas que têm esse mesmo comportamento, essa mesma história, aí você percebe que Jó é verdadeiro, que Davi é verdadeiro, você percebe que José é de verdade. Então é isso. Esse primeiro episódio fica marcado como o nosso início, né? A nossa pedra, né? Nosso primeiro tijolo desse caminho, né? Que foi ali designado pelo Senhor. Pelo Senhor. E digo mais, primeiro de muitos, porque enquanto nós vamos falando, o Espírito Santo ele vai conduzindo e ele vai falando. E assim, nós podemos dizer claramente, porque cremos, né, na unção que o Senhor está trazendo aqui onde nós estamos. E
São vários tijolos, vai ser vários episódios, vão ser várias pessoas. Não para glorificar o nosso nome, porque a glória é de Jesus, mas porque entendemos que é mais uma missão. E nós entendemos que a missão que o Senhor nos dá, nós vamos seguir. E quem segura no arado não solta. Não solta. Não solta. Não solta. E a mão calejada tremendo, o olho tremendo. É o dia ruim e o dia mal, né? A alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vai ter dias que muitas vezes nós vamos estar muito atarefados. Dias até que vamos, meu Deus, como vamos fazer? Encaixar. Mas vamos fazer. Na verdade, a gente vai encaixar a nossa rotina nessa missão. Nessa missão. Né? A gente percebe assim, ó, muitas vezes você vê assim, ó, a colheita. Colheita é muito bom. Agora, quando você vê a colheita grande, que você percebe você com uma pá, um saco e um campo, olha o tanto de trabalho. Olha o tanto de trabalho que tem. Então a colheita, apesar de ser uma coisa boa, ela dá trabalho. Claro. Dá trabalho. Claro. Né? A gente vai enfrentar espinhos, vai enfrentar cansaço, vai enfrentar ali um joio no meio dos trigos, muitas vezes tem, a gente não sabe discernir. Críticas. Né? Críticas. Mas se a gente fizer, a gente vai receber. Se não fizer, também vai receber. E se for magro, vai receber. Se for gordo, vai receber. Então, não importa. A gente tem que ouvir a palavra do Senhor, fechar os olhos e ir. Né? Bota o pé, não quer nem saber. Se não tiver chão, a gente vai para ser chamado. Se tiver chão, glória a Deus, é porque era aqui. E é isso. E a gente ouve a palavra e vai. Ouve a palavra e vai. Ah, não sei como é que vai ser. Eu também não quero nem saber. É isso. Nós estamos nesse mesmo propósito. Né? E foi orado. Foi muito orado, tanto da parte dele quanto da minha parte. Então o Senhor nos confirmou e é por isso que nós estamos aqui, para trazer, né, de alguma forma a palavra de Deus, para às vezes muitas pessoas, né, saberem que todos nós passamos por batalhas e as pessoas que vão vir também vai ser um aprendizado para nós e também para vocês que vão estar vendo, porque vocês vão ver que como é que pode, como é que uma pessoa dessa consegue fazer tanta coisa, né? Porque prioriza e escuta. Uma coisa de é você escolher a voz de Deus no fundo do poço para ir pro topo. Outra coisa é você estar no topo e ouvir a voz de Deus para dar 2 passos atrás. A gente sabe, temos histórias com você, né? Comigo, mas também tem outras pessoas, né, que vão poder nos contar um pouco mais. Né? Então é isso. A gente deixa aqui esse primeiro episódio porque já tá dando vontade de conversar mais. É verdade. A gente achou até que 30 minutos era muito. Verdade, já passamos. Já passamos. Estamos ali no 42. 42. Vamos limitar ali esse primeiro pra gente ver. Já tô com vontade de gravar amanhã de novo. Eu também. É verdade. Falar de Deus é bom, gente. Falar de Deus é bom, renova. E falar de Deus não é sobre perfeição, é sobre realmente entender que Jesus, ele muda, ele transforma. Sábado, o que nós estaríamos fazendo? 10, 15 anos atrás. Exatamente 6h15 da noite de um sábado. Eu não estaria bom, certamente. Tu deveria estar se preparando para jogar. Não, sábado eu não jogava, porque o sábado eu tava com a Joana. Foi bom, Deus sabe. Pronto. Deus sabe, botou, por isso que eu disse que ele tem um chameco comigo. Ele botou a Joana, quando nada era nada, né? Deus botou a Joana. Botou lá. E dia de sábado eu desligava tudo, vou pra Joana, que a paixão era maior. Amém. Graças a Deus. Olha, eu disse assim, amor, agradeço a Deus, porque Deus te usou. Sem nem tu pedir e querer. Sem saber. Para segurar este peso, porque foi pesado o negócio. E também, vale ressaltar, antes da gente terminar, que também vai ter um com as nossas esposas. Vários. Os filhos, para poder vocês entenderem a história. Porque se a gente for começar a contar aqui, aí vai ficar muito extenso. Então, vamos por partes. Por partes, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Esse foi o primeiro episódio de muitos. Estamos aqui nessa parceria que Deus colocou há um tempo, né? E depois vamos contar a nossa história, como a gente começou essa amizade. Como a gente começou, como a gente conheceu. Tem muita história aí por vir. Tem muita né? coisa. Na cruz cabe muita coisa, né? Na cruz cabe muita coisa. Amém? É isso. Amém. Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Deus abençoe.